Carola, sendo eu tenho um trabalhada. monte de pergunta aqui, o que que eu faço, Carola? Eu já tenho uma aqui, porque esse Vamos sistema lá. 1 e sistema 2, ele tem a ver com simpático e parasimpático? Não. Existe o Não. sistema simpático e o parasimpático. O sistema 2, você tem que pensar assim, ele é uma teia no teu cérebro inteiro, não tem a ver com o sistema Uhum. nervoso central e com o sistema nervoso periférico. Ok. E ele é o tempo de você acionar as suas memórias e as suas sinapses. Então, a gente tem uma coisa chamada funções executivas, que está aqui no córtex pré-frontal. São Uhum. várias funções executivas que a gente vai formando ao longo da nossa vida. De novo, baseado na cultura, nas interações, em tudo que você recebe, você vai ter mais ou menos facilidade de ter essas funções executivas bem trabalhadas. Por isso que é importante também tudo que a gente aprende na escola, né? E a escola, gente, é a primeira grande barreira que a gente tem na vida como ser humano, porque a escola não olha a individualidade e a habilidade de ninguém. A escola aponta a diferença e emula, desde a tenridade, quem é bem-sucedido e quem é fracassado, como se a gente pudesse fazer isso com uma criança com o cérebro em formação. Quais são essas funções executivas, Gil? Controle inibitório, Uhum. pensamento crítico, né? O esperar. Então, assim, todas as nossas funções de tomada de decisão que nos separa da vida adulta de uma vida de um cérebro infantil, elas têm um processo e com 18 anos não está formado. Uhum. Né? E o que, que a gente recebe? O que, que a gente está trazendo para as nossas crianças? O que, que elas têm acesso hoje? Primeiro, uma série de filmes e séries e internet e computador e conteúdos que não têm uma mediação, que não têm uma supervisão muitas vezes, né? E essas crianças não têm o preparo para assistir todo o conteúdo que está disponível. Uhum. Isso gera nelas ainda mais angústia, mais sentimento de frustração e de não aceitação, porque ela também não se encaixa mais em lugar nenhum. Ela escuta, não vai ter esse emprego amanhã, né? O mundo mudou, hoje você tem que ser bom em tudo, então você está fazendo tudo e você está esquecendo de olhar e ensinar as coisas mais importantes para qualquer ser humano conseguir chegar, como é que foi? Eu anotei a frase do Bert, ter paz consigo mesmo e ter essa aceitação, porque nós não nos aceitamos. O Uhum. impacto também do universo digital. Lembra da inteligência artificial? Todo mundo é perfeito. E aí, a gente chega na nossa casa, eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Não existe a perfeição. Mas você está lá para um cérebro em formação, imputando o tempo inteiro que todo mundo é perfeito, menos você. Essa falta de expectativa no futuro. Que futuro? Com tanto choque de geração, com tanto acesso à informação e ao mesmo tempo com tanta briga, com tanta polarização, Uhum. com tanta falta de empatia. Eu quero falar sobre isso. Não, ó, aqui, ó, calma, calma, segura, porque eu tenho aqui, ó, Maria Luísa trouxe pra gente, empatia é um lugar onde deixamos de ficar estagnados em nós mesmos e nos colocamos no lugar do outro, vivenciando suas dores e o que ele traz como sentimento, dores e sensação. Ter empatia é despojar-se de si mesmo e tomar o outro como ele é e está. É isso, Carola? Não. Apesar de ter sido muito bonito o texto. Filosófico, lindo. Para a neurociência, não. Então, deixa eu colocar corretamente também. Sim. Existem dois tipos de empatia para a neurociência. E a primeira coisa que a neurociência traz é que empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque é impossível. A gente não consegue. Então, a gente também precisa entender o que isso quer dizer no nosso cérebro, porque eu não consigo, eu sou a Carolina. Eu não consigo me colocar no lugar do Gil. Achar que a empatia então vamos supor, o Gil
a Carolina sofreu uma discriminação por ela ser mulher em alguma situação. O Gil não é a Carolina. O Gil não é a mulher Carolina que sofreu isso. Você achar que você consegue se colocar no meu lugar, acaba sendo aquela história da simpatia e do seu julgamento querer falar. Então, eu vou explicar o que a neurociência diz. Tem 2 tipos. Uma que se chama empatia contagiosa e a outra que se chama empatia cognitiva. A contagiosa é inata. Nós nascemos todos com ele, que é alguma coisa que, como a palavra diz, te contagia. Exemplo, qualquer pessoa que estiver numa fila horrorosa, longa e demorada, e aí tem um neném muito lindo e muito fofo nessa fila que olha para você e dá um sorriso. Você não consegue. Você pode estar no pior estado de humor que você se desmancha com o neném. Porque o teu cérebro mapeou e aquilo é uma imagem muito linda que nos remete a uma coisa boa. Você está andando no meio da rua, um desconhecido, um estranho, tropeçou, caiu, se machucou, caiu sacola. É automático, você vai ajudar, mesmo sem conhecer essa pessoa. Olha como não é empatia se colocar no lugar do outro. Vou tentar trazer, para explicar o que é a empatia cognitiva. Se eu virar e falar, eu tenho 2 filhos, o João e a Maria. Então, se eu tentar usar essa analogia. Ai, o João não aprende, ele vai mal na escola, ele me dá muito problema. Outra pessoa vira e fala, mas que bom, você tem a Maria. A Maria é ótima aluna, né? Outro exemplo. Quando alguém vira e fala, eu tive um aborto. Mas você pode ter outros filhos, você pode adotar. A gente sempre tem nosso sistema 1 tentando achar que isso é empatia, quando não é. Isso são os seus julgamentos, as suas análises, você tentando ser simpática sobre o seu ponto de vista. Você não conseguiu parar, analisar e se sentir como a outra pessoa está se sentindo. Então, a empatia cognitiva é isso, ela é livre de julgamento. Nós não podemos trazer as nossas perspectivas para o outro, para julgar o sentimento do outro. O outro está se sentindo daquela maneira e ponto. Você só vai ser empático quando você conseguir entender, sem opinar, o que ele está sentindo. Deu para entender? Claríssimo, claríssimo. Lindo demais. É difícil de fazer isso. Eu acho que na constelação essa é a mágica, né? Essa empatia sistêmica, ao qual eu consigo usar essa perspectiva que é natural para o nosso corpo, né? Eu consigo, de alguma maneira, abrir um espaço a partir de uma corporalidade e percebo o sentimento do outro. A base da constelação é o sentir, né? Por que eu estudo essas relações da neurociência? Porque a minha pergunta é, e se não existir campo morfogenético? Como é que nós construímos essas relações que estão ao nosso redor e mantemos elas vivas dentro do nosso corpo? Quem é que faz isso? Como isso se desenvolve? E esse lugar a gente acaba trabalhando no papel do representante, né? A gente percebe que isso é muito ativo quando eu estou numa sala, reunido, e tenho essa corporalidade. Me ajuda com isso, Carol? Eu acho que dentro da ciência é exatamente isso que você falou. A gente tem que simplesmente tirar as nossas percepções. A gente tem que tirar os nossos vieses. Isso não é fácil. E trazer para o nível de consciência. O trazer para o nível de consciência é que é muito difícil. E aí a gente reconhecer, Gil, o nosso papel. Porque nós somos falíveis, nós todos somos falíveis, nós somos todos humanos. Então, para você estar à disposição, a serviço de qualquer outra pessoa, você tem que estar de alma. Uhum. Você tem que estar com a sua capacidade de permanecer ali livre disso tudo, plena.
Você precisa ter, e para isso, você precisa conhecer o seu cérebro. Uhum. E não deixar ele te condicionar, né? Te enviesar. Para você simplesmente ser. Tá aí a tranquilidade. E viver. Tô arrepiado. Me emociona. Me Eu sou emociona. suspeita. É, ó. Enfim. Tem várias perguntas. Calma, calma, gente. Calma, gente. Vou aqui baixar. Então, só para... Thaisa, ficou claro que é empatia nesse sentido? Ok, muito bem. O Roger, ele está falando da base do livro Slow Talking, é isso, Roger? Roger, isso eu não conheço. Não é slow talking, é slow thinking mesmo. Mas daí Thinking. alguém já colocou o nome em português e eu já vi que é. É rápido e devagar, duas formas de pensar. Isso. Né? Então já foi respondida. Obrigado. Imagina. Ok. Mas quando você reconhece que o mapa... Peraí, só um minutinho. Mas se passamos pela mesma experiência do outro, não conseguimos nos livrar ou reduzir o julgamento e pode dizer verdadeiramente, eu sei como você se sente? Não. Porque a sua perspectiva é diferente da perspectiva do outro. E o seu ponto de vista é diferente do ponto de vista do outro. E aí tá a beleza de você simplesmente aceitar. Que lindo. A gente Uau. não muda o outro. As nossas perspectivas são diferentes, os nossos pontos de vista são diferentes. E isso gera, se a gente não tiver essa clareza, gera o que nós vivemos hoje, uma grande polarização. Como se tivesse um certo e um errado. Não tem um certo e um errado. Cabem todos os pontos de vista. Todos. Eu não sei se eu fiz essa pergunta, né? Mas vamos lá, da Maria Luísa. Mas quando você reconhece o mapa de mundo dele, que é diferente do seu, e mesmo assim você o compreende e não julga, para poder ajudá-lo. Ok, é por aí. É aí o caminho né, da psicologia. Eu acho que é o que a psicologia faz, é o que ela está a serviço de você entender sem interferir. Você não precisa ter passado pela situação para você mais ou menos perceber. Você tem que se despir, na verdade, do seu pensamento, é do seu julgamento, não é do julgamento da pessoa com quem você está querendo ajudar, é do seu. O seu vem antes. Se você não se perceber primeiro, você não consegue ajudar a outra pessoa. Esvaziar-se. Exatamente. Exato. E é possível administrar o nosso cérebro? Mas aí a gente tem que estudá-lo mesmo, porque ele não é muito de jogar ao nosso favor, não. Por isso, lembra que eu falei que o sistema 1 é rápido, que ele é intuitivo? O sistema 2, ele consome mais energia cerebral. Nós não conseguimos ter a tomada consciente 100% do tempo. É impossível, neurocientificamente falando. A gente bugava, o nosso cérebro explodia, tá? Então, vou dar um exemplozinho disso também. Vamos pensar numa criança. Ela está aprendendo a escovar dente. A gente tem que ensinar a criança a fazer um movimento. Não é automático, né? Faz bolinha, escova atrás, escova na frente. Alguém aqui pensa para escovar o dente? Teu cérebro automatizou, jogou aquilo para o sistema 1. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a andar de bicicleta, né? A gente presta atenção em todas as coisas. Hoje a gente dirige falando no celular, trocando mensagem. Está automatizado. O teu cérebro entende assim, já aprendi, automatizei, então agora você não precisa pensar para fazer. E aí é que entra o julgamento. O que você aprendeu? Qual é o teu ponto de vista? O teu cérebro entendeu? Acabou, virou julgamento. O que a cultura, o que o meio pode influenciar, né, na gente? Pode fazer mal para a gente mesmo, que a gente se auto-sabota, e a gente pode fazer mal
para a gente cuidar ou ajudar qualquer outra pessoa. Então, se você escuta, eu gosto de trazer exemplos que eu vivi. Eu escutei durante a minha infância que tatuagem era coisa não era coisa de gente boa. Mais ou menos nessa linha. Que pessoas não deveriam ter tatuagem, que tatuagem era coisa de bandido e esse tipo de coisa. Gente, eu tenho um monte de tatuagem, tá? Eu não pude fazer tatuagem durante muito tempo. O que eu estava informando para o meu cérebro? Que pessoas que são tatuadas são pessoas que eu tenho... Olha a adolescente, olha a criança, o cérebro em formação. Eu passei a ter preconceito de pessoas tatuadas. E você rotula a pessoa porque você informou isso para o teu cérebro. Porque aquela informação foi te dada enquanto o teu cérebro estava em formação. E aí você tem que se permitir se desconstruir, se abrir para outra narrativa e fortalecer uma nova sinapse no seu cérebro que não tem nada a ver a pessoa ter tatuagem. Gente, ela está falando de consciência, que o Hellinger traz como primeira consciência, aquilo que a gente chama de leve ou pesado, ou culpa e inocência, a lealdade ao qual a gente se conecta, as referências que a gente simpatiza. Olha que coisa incrível! Fascinante a gente começar a trazer essas analogias e perceber esses encontros. Quando a gente sai dessas referências, quando a gente começa a se distanciar e a gente começa a se sentir pesado, culpados, e às vezes a gente cria movimentos para se manter dentro da família, né? Porque a Carola, ela está trazendo algo muito especial, que é memória familiar e a cultura da família, e a cultura, que, como a gente fala, como organizações dentro da consciência espiritual. E elas estão em conjuntos. E isso tudo é observação do Hellinger, de como isso se manifesta na concretude dentro dessas relações. Então, é muito lindo de perceber como isso começa a se desenvolver e como só a partir dessa observação ele conseguiu trazer tantos detalhes para a gente conseguir efetuar um bom trabalho. Mas, Carola, vamos lá, por que eu te interrompi aqui? Porque nós temos 3 minutos para as 9, e eu também, assim, quero respeitar o seu tempo, né? Não quero deixá-la desconfortável, porque a gente tem algumas outras perguntas aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o suicídio e a depressão, para que a gente falasse como esses sentimentos e essas sensações, elas se constroem no nosso corpo, como isso se manifesta dentro da falta de sentido. Quando a gente olha para o filme Helena, a gente percebe que ela não consegue, de alguma forma, suportar a falta de trabalho, como artista como ela se constrói. E ali, dentro dessa frustração e dentro dessa negativa, dentro de um seio familiar que existe já a cultura da depressão e do suicídio, isso fica claro ali, ela não suporta mais viver. Então, assim, tem uma questão genética, sim. Famílias, né, que tem, para a neurociência a gente reconhece a questão genética de pais depressivos, ou às vezes que não são, mas, por exemplo, durante a gravidez, se a mãe teve uma depressão durante a gravidez, aquela criança, sim, tem mais propensão a desenvolver uma depressão. Os estudos de hoje dizem respeito ao aumento do suicídio em jovens, a falta do entendimento do que são habilidades socioemocionais. Que eu, Carolina, estudo que isso acontece também nos adultos, a gente carrega isso para o resto das nossas vidas. Nós não sabemos nomear os nossos sentimentos. A gente não consegue diferenciar o que é emoção de sentimento. E a gente imputa a culpa
Porque nós temos muito menos sentimentos do que a gente acha. Tem uma lista de palavras de sentimentos que eu falo, nada disso é sentimento. Você tá nomeando errado o que você está sentindo. Mas a gente acaba imputando a culpa nos outros, nas coisas, no mundo, né? A gente tem essa dificuldade de olharmos para nós mesmos. E, com todo esse acesso à informação, a gente não mudou a cultura da nossa educação, a cultura da nossa família. Não existe família perfeita, mas existem famílias menos imperfeitas, digamos assim, que respeitam um pouco mais o outro, entendendo que ele é um outro, ele é um ser único e que ele não precisa ser igual, porque a família tem essa coisa de você precisa ser igual e a gente não precisa ser igual, porque nós somos diferentes. Mas existe aí uma questão de toxicidade. Então, por exemplo, durante muito tempo, o aumento do suicídio é maior nos homens, nos meninos. Nas meninas diminuiu no último estudo, no último gancho que a gente teve. Nos homens, tem questão de regionalidade também, nos jovens homens e nos homens adultos. E isso está muito relacionado à toxicidade, ao sentimento, à emoção. Por que que menino não chora? Por que que menino não pode? Olha, eu acho que é uma cultura patriarcal ao qual a gente se desenvolve há tanto tempo. Essa estrutura dessa família patriarcal, ao qual coloca o jovem de uma certa maneira. Enfim, gente, me ajuda aí. Eu tô... E assim, só para finalizar dentro da questão da neurociência, ninguém se suicida sem dar sinais. Existe, além de um processo químico, existem diversos pedidos de ajuda que nós adultos não percebemos porque julgamos. Então, quando uma criança traz que está sofrendo bullying na escola e o professor fala, mas com isso acontece com todo mundo desde que o mundo é mundo, que bobagem. Ou então, te conheço. Isso não é fácil, você deve ter provocado o fulano. Você não está dando a chance da criança ou do adulto ou de qualquer pessoa trazer para você o sentimento e ali a gente tem uma interrupção de receptores e a gente vai entrar num estado químico, sim, de processamento de receptores e de produção de dopamina, serotonina, ocitocina. O jovem vai buscar isto, ele vai buscar isso e onde ele encontra? Ele encontra tem alguns caminhos para ele encontrar prazer, né? Na droga, no álcool, no esporte. Aí quando a gente pensa em situações de privilégio, vai fazer esporte aonde? Numa alimentação saudável, a gente também tem que olhar para isso. Em relacionamentos amorosos, quantidade de jovem de gravidez precoce na adolescência é absurda. No álcool. Mas é efêmero, né? E aí também, quimicamente, o que acontece quando ele é exposto a cada uma dessas coisas? Ele tem ali uma explosão, putz, estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz. Isso, né? É o seu cérebro para tudo que você fala. A palavra sempre, nunca, tudo, toda vez que eu falo sempre, nunca deveriam ser palavras para nunca serem usadas. Porque você está reforçando a sinapse que aquilo é sempre assim. Então, eu te conheço, você é sempre assim. Você está passando essa informação para a criança. E a criança passa a acreditar que ela não tem papel nenhum no mundo. Que para viver, para quê? Ela perde o sentido da vida. Sim. Maria Luísa, traz a sua questão. Oi, Carol, boa noite. Boa noite. Eu queria te falar uma coisa assim sobre o medo do que a criança vem. Quando a criança vem com medo, quando ela expressa o medo, eu tenho visto isso muito nos pais e visto isso muito na relação que os pais estão tendo com a criança quando ela chega com medo, que muitas vezes é um medo imaginário, ou é um medo que ela cria, é um medo que ela sente, e o pai ignora. Ele simplesmente ignora, ele ri da situação, ele tira uma onda, quando na realidade eu acho que seria o contrário, você teria que olhar para esse medo realmente e você dar realmente atenção ao que a criança traz. Como seria isso?
A gente chama isso, na neuro, é um triângulo do entendimento de como as coisas, as emoções acontecem. O medo, vou tentar trazer um outro exemplo prático, mas a sua linha de raciocínio é a mesma. Se eu pegar uma foto, se eu estiver na frente de um cachorro, de um Rottweiler, minha filha vai falar, ai, que fofinho, quero abraçar e pegar. Eu, Carolina, vou correr porque eu morro de medo de Rottweiler. Porque na minha concepção, o Rottweiler é feroz, um bravo, né? Eu já tive a formação sobre isso, né? Alguém já me falou que o Rottweiler é feroz. O cérebro dela ainda não aprendeu, não vivenciou aquela situação. Se eu virar para ela e se ela tiver medo daquilo e eu falar para ela, ah, que bobagem, ela não tem o medo. O medo nasce. O medo, ele é colocado. E aí vem isso, vem a sua percepção de pai e fala, ah, que bobagem. E você está negligenciando o sentimento dela. E aí ela passa, inclusive, a ter medo de te dizer que está com medo. E aí, essa relação de lealdade a esse pai, junto a esse medo, é transferido, porque a gente está falando de um trauma, né? Por que eu tenho medo do cachorro? Tenho medo do cachorro porque provavelmente ele me atacou, algo aconteceu. Isso. Essa é a minha referência emocional sobre essa perspectiva. E a partir desse olhar, desse óculos que eu visto, eu também trago essa referência, né, para o meu filho, para minha filha. Isso. Ele pode ser ensinado. Alguém perguntou se o medo é colocado. Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira. O medo não é colocado. O medo, ele nasce. Só que o que a Maria Luísa estava trazendo é quando você negligencia o medo, né? Quando nós somos jovens, o que acontece? A gente quer ir em montanha-russa, a gente fala, ai, que legal, vou pular de bungee jump, vou pular de paraquedas. Gente, eles vão. Tudo para eles é legal. Por quê? Porque tem um monte de sinapse, um monte de conexão acontecendo. De repente, lá na adolescência, a gente tem uma poda. E aí a gente começa a filtrar o que dá pra gente fazer e o que não. Por isso que criança precisa de supervisão. Porque se alguém falar para uma criança que pular da janela é legal e que ela não morre, ela pula da janela. E não morre. E acha que morre. Ela não está se suicidando. O medo, ele pode ser ensinado ou negligenciado. Então, se o Gil trouxe aqui que ele sofreu um trauma, ele vai ensinar esse trauma para outra pessoa, mas o trauma é dele. Ficou mais claro? Claríssimo. Só traz uma referência sobre o que é emoção e o que é sentimento. Porque eu acho que isso é muito importante a gente diferenciar. Também acho. A emoção são as pistas fisiológicas que o nosso corpo nos dá. Então, quando aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, isso é emoção. A gente sua, tem gente que tem aumento da frequência cardíaca, e a emoção pode ser boa ou pode ser ruim. A partir daquela emoção, você tem que entender qual é o sentimento que você tem. E quando a gente olha para listas de sentimento dentro da neurociência, existe o que a gente chama de sentimentos primários e sentimentos secundários. O Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, fala que os sentimentos secundários não são sentimentos, eles são pseudosentimentos. Porque a gente não pode... Exemplo do que é um sentimento secundário, que é um pseudo-sentimento. Traição. Estou me sentindo traída. Isso não é sentimento. Isso é falta de análise, de observação, porque você está imputando o que você está sentindo em outra pessoa. Ele me traiu, ela me traiu. Isso não é sentimento. Se você conseguir... Vamos tentar usar, no caso de uma traição, o sistema 2. Né? Olha como é difícil. Sistema 2. 8. Você pega Olha a pessoa que... comigo. Você pega a pessoa que foi traída e explica para a pessoa, vamos olhar, você foi traída por quê? Ah, porque o meu companheiro ou a minha companheira teve uma relação extraconjugal. Por que será que ele teve uma relação extraconjugal? Vamos também tentar vamos tirar o julgamento e tirar as emoções e os sentimentos de cada um. Porque fisiologicamente, ele teve um desejo. A necessidade dele não era te trair, te machucar,
fazer com que você se sinta assim? Ele teve um desejo, ele teve uma necessidade fisiológica de tomar aquela atitude. Depois a gente fala das outras coisas. Estou falando pela análise de pensamento crítico. O que você está sentindo é raiva. Ponto. E não é por ele. Porque talvez... Aí vamos tentar praticar a empatia. E se você estivesse na mesma situação e tô com adultos, e você estivesse com tesão. Só que para você chegar a essa conclusão, você tem que tirar todo o julgamento, toda a emoção, todo o seu ponto de vista e tentar olhar por um quadro de necessidade. E a gente se pergunta isso, por que aquela pessoa fez isso? Qual a necessidade? Para, pensa, reflete, entenda que não foi contra você. Ela estava buscando alguma coisa que era da necessidade dela, então a gente perde muito tempo julgando o outro e achando que o outro fez alguma coisa contra a gente, quando o outro estava fazendo alguma coisa para ele, por ele, era importante por ele. Aí tá a empatia, aí tá o amor, aí tá a leveza, aí tá a aceitação. Que lindo. Enfim, tantas coisas para a gente pensar, né? Porque a gente também trabalha com essa questão dos sentimentos primários, secundários, as emoções, a percepção, né? Daquilo que nos deixa livre e autônomos para conseguir desenvolver uma boa escolha e aquilo que de alguma maneira nos traz uma angústia e faz com que eu não consiga lidar com essa relação. Né, a gente sabe que esse sentimento secundário, de uma certa maneira, dentro do movimento sistêmico, dentro do olhar sistêmico, né, que é muito parecido, sempre está falando de algo ao qual não está bem resolvido, né? Sempre está falando sobre algo ao qual eu absorvi e aí eu não tenho ainda a liberdade de exercer esse sentimento. Eu não tenho a liberdade de desenvolver isso, como sentir a minha própria raiva, que quando eu sinto, ela se dilui. Né? E um aspecto muito importante falando sobre o suicídio, principalmente para nós que somos facilitadores de constelação familiar, é fazer com que dentro do campo da constelação, quando você está com esse cliente, ele possa viver a morte junto com você, ele possa viver esse sentimento ao qual ele tem dentro dessa relação com a vida, que ele quer morrer. Então, quando ele consegue viver isso com você no campo da constelação, de uma maneira segura, amorosa, quando ele consegue perceber que existem lugares aos quais ele está excluindo, como esse sentimento primário, pois a pessoa está num sentimento secundário, ou na falta, né, de uma sensação, uma apatia ao mundo, mas quando eu consigo perceber aquilo que eu estou excluindo dentro de mim, a pessoa volta e ela fala, caramba, eu entendi o que está acontecendo, era só medo de sentir a sensação ou o sentimento de morte que existe em mim. É isso, eu acho que falando em cima disso também, uma dica, né, que eu gosto sempre de trazer dicas práticas. Deixa eu montar isso daqui. Como que a gente pode, dentro de sentimentos e não nesses sentimentos, como é que a gente pode entender a história do perdão, inclusive, mas o que eu posso trazer para a minha vida para eu ser menos enviesada? O que eu posso trazer para a minha vida para eu aprender a julgar menos? O que eu posso trazer de fato para a minha vida para me ajudar nessa linha de pensamento? Diversidade. Se você vive num ciclo onde a maioria das pessoas pensam e concordam com você, pensam iguais a você e concordam com a sua linha de pensamento, você está numa grande bolha. E assim, se você estiver num mundo onde ninguém concorda com você, você tem uma grande tendência ao suicídio, porque você está sozinho no mundo. Mas você precisa criar relações diversas com pessoas que não concordem com o mesmo ponto de vista que o seu, mas que seja saudável, que
Um consiga escutar o outro. Trabalhar a empatia. Mas convivam com a diversidade. Convivam com pessoas que pensem de maneira diferente de você. E façam o exercício de aceitar o ponto de vista do outro e refletir. Aí a gente começa a controlar o nosso cérebro. Que lindo, gente. Eu tô aqui extasiada com você. Eu já quero você no Com, fazendo uma supervisão comigo. Já tinha convidado e agora reitero isso. Nossa, eu tô aqui extasiado, Carola. Enfim, já são 21h15. Um exercício diário e constante. Eu acho que a gente pode encerrar aqui o nosso encontro com tantas informações que são preciosas. Tragam as suas questões. Talvez eu chame a Carola para um outro encontro, a gente faça um desenvolvimento a partir dessa perspectiva, porque é esclarecedor a gente conseguir perceber que, às vezes, atitudes tão simples dentro do nosso dia a dia, como ela está colocando aqui, dentro desse aspecto da diversidade, pode nos ajudar a nos fortalecer, pode nos ajudar a criar, né, formas diferentes de pensar e fortalecer as nossas relações, né? Sempre com muito respeito, com muito amor. E a neurociência está contribuindo muito. Enfim. Gente, tragam suas palavras. Uma palavra, por favor, para a Carola. Vamos lá. Vou começar então, Gil. Eu vou ter que deixar 2 palavras, Carola, que eu acho que é simples assim. Muito bom. Olha que viciante, obrigada. Minhas palavras. O que mais? Provocador. Como? Provocador. Provocador. Integração. Integração. Eu tô impactada. Quase que em pânico. Quase que em pânico. Eu falei, meu Deus, a gente tem que estudar para ser pai e mãe, porque é um cérebro em desenvolvimento que está na tua mão. Então eu tô impactada. Preciso voltar. Excelente. Muito grata. Ai, olha que coisa linda, Thaís, aí com a gente. Cá, muito grato, do fundo do meu coração, assim. Estou feliz demais com tudo que você trouxe. O grupo está levando muito. E muito amor. Eu vou gratidão. deixar as minhas palavras para todos vocês. Isso. Obrigada por vocês me escutarem. É assim que eu gosto de terminar as minhas falas. Estamos juntos e juntas aí, lutando por um cérebro mais saudável e por um mundo mais humano. Obrigada, Gil. Um beijo, gente. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.